Estamos começando aqui mais um episódio da Mind e hoje a gente vai conversar com um cara que é evangelizador do mercado de freelance no Brasil. Então roda a vinheta e vamos começar. Estamos aqui com o Felipe Xavier. Felipe, cara, que honra te ter aqui. Eu que agradeço, mano. Pô, muito bom você ter vindo, velho. Obrigado pelo convite, eu tô honrado. Que bom, cara. Então, queria conversar com você, trocar uma ideia sobre esse mercado que você está atacando agora. Então, como eu disse há pouco, você está atacando essa ideia do mercado de freelance, né? Então, como o mundo mudou, né, cara? Antigamente as pessoas ficavam nas empresas anos, décadas. Hoje em dia, a galera tá com potencial e possibilidade de trabalhar de casa. E aí eu queria que você contasse um pouco mais do projeto, Legal. Né? De como que isso nasceu, por que nasceu, conta um pouco pra gente. Total. Cara, o Jornada Freelancer nasceu, né, o projeto que chama Jornada Freelancer, nasceu por causa da minha trajetória. Eu comecei a carreira lá atrás, em 2006, como dev, e aí eu comecei a freelar, desenvolvendo websites e etc e tal. Em 2010, 2011 eu comecei a pegar essa onda do marketing digital, das fórmulas de lançamento e etc. Eu comecei a fazer muita landing page nessa época para dentro e fora do Brasil. Tá. E aí eu freelando, acabei me apaixonando pelo marketing digital, acabei conhecendo muitas outras frentes do marketing digital e consegui, inicialmente por uma necessidade, né, de fazer grana, porque em casa, na época, as coisas com os meus pais, né, o trabalho do meu pai, da minha mãe não estava tão bem, eu era o filho mais velho, então eu tinha esse compromisso com eles de conseguir trazer mais dinheiro para dentro de casa. Então, sim, a vida freela começou como uma necessidade, até porque eu nunca me adaptei bem em corporações, em empresas, né? Eu tenho algumas características que também não me ajudam muito nisso. Eu sofro de TDAH e tenho dislexia. Caramba. Então eu precisei tomar remédio muito tempo. Hoje eu corro 10K 3 vezes por semana para conseguir não precisar tomar remédio, manter foco, etc. Mas eu comecei muito por essa coisa, assim, deixa eu ir fazer sozinho e vamos ver no que dá. Então, minha jornada freelancer, ela começou por esse motivo e por algum motivo a coisa deu muito certo, eu consegui estruturar uma jornada muito bem resolvida no sentido de grana, de entrega, né? Eu sempre fui muito apaixonado pelo que eu fazia e aí, meados de 2014, caí no mundo do growth hacking, né? Conheci o Ramon Bess, que foi o primeiro cara que trouxe o termo pro Brasil. Fiz o curso dele, comecei a atuar como growth hacker numa startup de Campo Grande, logo legal. Depois. Mas tudo remoto. A única empresa que eu trabalhei fixo foi a Croton. Na época a Croton tinha acabado de comprar a Anhanguera. Na Paulista mesmo? Ali na Vila Mariana, aqui na Vila Mariana, que era o último andar lá. Era o andar responsável pela parte de EAD da LFG, da Anhanguera e etc, da Unopar, enfim. Sim. E aí eu trabalhava lá na época como assistente de produção e tal, uma longa história também como eu cheguei até lá. Mas foi uma das únicas empresas que eu trabalhei de forma fixa ali, CLT, batendo ponto todo dia e tal. Depois eu saí de lá, foi incrível o momento lá, na verdade, o tempo lá, mas eu saí de lá e falei, cara, na verdade eu curto trabalhar remoto, eu curto trabalhar sozinho, remoto, ter essa liberdade geográfica. Sim. E aí caminhei e no começo desse ano eu acabei, com toda a minha experiência já com startups, scale-up, etc., começando uma sociedade com o Anderson Palma, que a proposta da empresa era ser um laboratório de experimento, primeiro laboratório de experimento do Brasil, onde a gente ia chegar na empresa, ia pegar o squad de growth, ou squad de marketing, se ela não tivesse squad de growth, a gente ia formatar essa equipe para começar a trabalhar com gestão de experimento, que é o growth hacking em si, né? Quando a gente fala de growth hacking, hoje fica muito aquela onda, né, de são os caras que sabem hackear processo e tal. Tem um pouco desse lado do cara manjar dos atalhos, mas dele também ser um profissional muito analítico e muito criativo, né? Sim. E ele se enxergar como um cientista. Então a gente falava que a gente chegava nas empresas e formava vários cientistazinhos do marketing.
E aí foi quando a gente começou a meio que tentar propagar mais esses termos, cientista do marketing e tal. Funcionou e não funcionou nesse ano, assim, porque era a proposta do Growth Labs, a gente chega na sua empresa e forma cientistas. Funcionou nas empresas muito bem, trazer esse conceito, mas o termo cientista do marketing já estava sendo usado por alguma agência também, algumas agências, então a gente não quis levar isso tanto para frente. E aí foi onde eu descobri de fato que eu não nasci para trabalhar com sócio e não nasci para trabalhar com, assim, numa rotina muito certinha, sabe? Acho que por essas características de eu ser muito hiperativo, de eu ter déficit de atenção, de eu ter dislexia, essas coisas afetam a minha personalidade. Sim. Então isso também afeta o meu dia a dia. Então eu sou um cara que eu não consigo ter aquela rotina certinha todo dia. Eu preciso ter a minha rotina a cada dia ali de uma forma que eu consiga construí-la e que eu consiga usá-la para entregar aquilo que eu preciso para os meus clientes, etc. E quando você está com alguém, com um sócio, é um casamento, né? Vocês têm que andar muito junto e tal. E assim, o Palma, ele foi um cara muito incrível nesse tempo, ele super entendeu essas minhas características, eu entendi as características dele também. Só que eu resolvi falar, cara, quer saber? Eu tô com essa ideia de tentar fazer um curso para freelas, formar freelas. É uma parada que eu acredito pra caramba, eu acredito que o freelancer é o futuro. As empresas como elas existem hoje, elas não vão mais existir num futuro muito próximo, né? E vão se manter só o Big Nine, né? As 9 grandes corporações aí que tocam tudo que a gente vê no mundo, Google, Microsoft, etc. Essas vão se manter. Mas empresa como a gente conhece hoje, ela não vai durar muito, né? Por N motivos, que aí a gente pode marcar um outro papo depois para falar sobre isso. Precisaria de mais umas meia hora. Exatamente. Então, eu falei, quer saber? Vou tocar vou voltar a trabalhar sozinho, vou trilhar o caminho que eu acredito que vai ser melhor para mim. Sim. Vou romper a minha sociedade aqui, então foi um rompimento super amoroso. Eu e o Palma, a gente se desligou ali no vínculo, né, de sócios. E cada um abençoou o outro, assim, e eu fui tocar o Jornada Freelancer. E o Jornada Freelancer nasceu com essa proposta de profissionalizar os freelancers no Brasil, porque freelancer sempre foi visto como aquele cara que está perdido, como o cara que está sempre buscando pagar o boleto atrasado no mês. O freelancer é o cara que ainda não se encontrou, né? É aquela coisa que nem músico, né? Você, pô, eu sou músico. Ah, mas você trabalha com o quê? Com freela é a mesma coisa. Pô, eu sou freelancer, tá, mas você faz mais o quê, né? Parece que a pessoa ela tá incompleta, né? E é errado isso mesmo, né? Então... É difícil, todo mundo enxerga o freelancer de uma forma meio negativa, né? Como o cara, tá perdidão. E é uma coisa que realmente não faz sentido, né? Porque hoje em dia o cara ele pode estar como freelance e parece que o conceito de freelance é uma pessoa que não está organizada, parece, exato, né? As atribuições do termo, parece que a pessoa não está organizada. É uma pessoa perdida, né? Nossa, e realmente, a pessoa ela pode querer ser. Uhum. Ela pode estar ali porque ela realmente está organizada para aquilo, né? E eu costumo falar que é o contrário. O freelancer, ele toma decisão, né? A galera que acredita na classe freelancer, no movimento freelancer, é uma galera que, assim, ela sabe que porque ele é tão bom, ele pode ter a escolha de seguir uma carreira solo, de seguir um trampo solo ali, entendeu? Uma jornada solo. E cobrar muito bem por aquilo e ter liberdade geográfica. E tem outro ponto, que assim, o fato de ele ser sozinho possibilita ele ganhar uma determinada escala muito maior. Sim. Tipo, ele pode ganhar muito mais grana do que se ele tivesse com empresa, com sócio, com... Com certeza, com certeza. Em relação à remuneração média também, o potencial que ele tem de ganhar uma escalabilidade financeira é muito maior do que se ele tiver num projeto de uma empresa só. Exatamente. E tem o ponto o problema é que do freelancer sempre parecer ser esse profissional que está em busca, né, de pagar ali, de se manter no mês, né, porque é um cara que parece que ainda não se achou, tá nesse ponto dele não saber o que significa ser freelancer e não saber se posicionar, não saber construir alguma autoridade em volta daquilo que ele é realmente bom, né, então... Tem esse ponto, né, de, cara, você ainda não entendeu, se você se você tá numa jornada freelancer, porque você acha que você é o cara que ainda não se achou, calma
calma, você ainda não entendeu o que é ser freelancer. Sim. Né? Então, tem esse ponto de compreensão de uma jornada freelancer. Né? E essa é a proposta do projeto. Vem cá, vamos conversar sobre esse movimento? Vamos entender o que o mundo está querendo dessa classe? Cara, a classe freelancer no Brasil é 27% do PIB. Nossa. E a gente não se toca. E aí eu tô falando de freela, que Uber é freela, eu tô falando do cara que tá na esquina com a barraquinha dele, ele é freela, entendeu? É o cara que tá tocando o projeto solo ali, por conta dele. É o cara que tá muitas vezes no meio ou não, na informalidade às vezes. Exatamente. Mas que faz ali é ele contra o mundo, né? Exatamente, e tem esse ponto, né? A informalidade, né? O Brasil ainda não reconhece essa classe da forma que ela deveria ser reconhecida. As empresas ainda não reconhecem essa classe. O Brasil e todo o resto do mundo ainda sempre enxerga mais as agências e nada contra, mas a empresa, né, a instituição empresa, muito melhor do que um profissional que poderia fazer um trampo 10 mil vezes melhor do que aquela empresa em si, né? E aí não tirando o mérito das empresas, das agências, etc. Mas as pessoas, né, quando vão contratar alguém, elas ainda têm um olhar assim, vou pegar o freela que ele é mais barato. E não, cara, o movimento é o contrário. Você vai pegar um freela que realmente é bom, né? Ele atua de uma forma eficiente, você vai pagar bem e ele vai te entregar um trabalho incrível. Essa tem que começar a ser a percepção da galera do mercado em si. Mas isso não existe porque o próprio freelancer hoje não tem essa noção de como se posicionar, de como construir alguma autoridade, e ele também não se posiciona, ele não ajuda, né? A gente vê muita gente sofrendo, contratei um freela, mas ele não entregou. Puta, e eu vou te falar que eu mesmo já tive problema com isso, viu? Mas isso acontece muito, né, cara? Assim. E em relação à jornada freelance, qual que é a proposta dela, assim? Vocês oferecem algum curso, mentoria, treinamento? Como que... Porque é um projeto que, assim, ele tem que... A conta tem que fechar, né? Sim, sim. Se é um projeto que hoje você tá focado nele, né? Hoje ele roda... A minha vida profissional, né, em relação ao projeto clientes, rola no 80-20. Então, 20% do meu tempo é para jornada freelancer e 80% do meu tempo é para atender os meus clientes, né? Eu passei 13 meses atendendo o Google Brasil, Legal. Junto com a Ace Startups. Hoje atendo a Clube Petro, atendo a Anshan, atendo outras startups aqui no Brasil e fora do Brasil, Sim. Dando consultoria mão na massa. Então a minha proposta ela sempre continua... Consultoria de marketing, vendas e dados, né? Eu pego essas 3 frentes, porque eu não vejo marketing sem dados, eu não vejo marketing sem um vínculo com vendas, eu não vejo vendas sem dados, então tá tudo muito entrelaçado, é tudo muito junto, né? Então é parte da minha experiência, o que eu atendo hoje, o que eu presto como serviço é parte da minha experiência. E essas consultorias é mais para B2B, B2C, B2B, varejo, B2B total, startup? B2B total, Scale Up, Startup, Big Corp, tudo Legal. isso. Agora mesmo eu estava em Goiânia 2 semanas atrás, na CMO, construtora, né, falando sobre metrificação e vendas para corretores, né? Então a gente consegue encaixar em diversos contextos, né, essas necessidades que as empresas têm de saber metrificar bem, de saber os fundamentos básicos de vendas, fundamentos básicos de marketing, que é até o que a gente estava conversando hoje, antes da gente começar o papo aqui, né? Todo mundo quer fazer, mas ninguém tem uma base, né, os fundamentos. Então, esse é um dos pontos que eu trato também, né? Legal. Além disso, sou professor da Terra, né, sou professor do Bootcamp de Growth Marketing lá. Legal, Growth mesmo? De Growth Marketing. Eu dou aula de métricas e eu dou aula de teste AB e tecnologias também. Que legal. E, além disso, sou professor da IEBS School Espanha, que é uma faculdade europeia que está chegando aqui no Brasil. Eu dou aula de Data Analytics lá, do módulo de Data Analytics. Então, tem essas coisas que fora o Jornada eu faço. Então, o Jornada, ele tá no baby steps ainda, né? Aqueles passos de ir assentando, trazendo conteúdo
e construindo uma comunidade. E a proposta é, sim, vamos ter cursos. Tem o Freela 10K, que já está pronto, é um curso que vai ensinar um profissional freelancer a construir a jornada dele, desde do entendimento da tua proposta única de valor, até prospecção, até entrega, né, retenção em si de clientes. Então vai ensinar ele a construir uma jornada para garantir todo mês 10K. Caramba. Né? Não é que a promessa é os 10K, mas a promessa é ele construir uma jornada eficiente para ele conseguir chegar até isso ou conseguir algo além disso. Né? Então legal, essa é a proposta. Já teve uma turma de mentoria que foi incrível. E a galera se prontificando, a galera tá se engajando lá e eu tenho só 300 seguidores. E você falou de uma turma de mentoria, teve quantas pessoas? 6 pessoas. E a segunda? Agora vai ter 8. 8? 8. Puta que legal, cara. 8 pessoas. Legal. E assim, aí se a gente, eu tenho só 300 seguidores, né? E a gente tá num movimento de mercado que todo mundo só quer volume. Sim. E uma coisa que eu fico batendo o martelo é que, cara, você tem que encontrar o teu mercado mínimo viável. É aquilo que o Seth Godin fala, sabe? Eu sou muito discípulo do Seth Godin, assim. Mas é a realidade, né, velho? É uma coisa que muito empresário tá dizendo aí também. Às vezes você precisa só de 1%, sabe? Tipo, cresça 1% todo dia. Ponto. Você não precisa... Se você pensar, puta, eu quero crescer 300%. Se você tiver tendo ganhos, pequenos ganhos, mas sempre, se for constante, se teu esforço for constante, tá tudo ok, sabe? Exatamente. Tipo, flui também, né? E o Jornada roda muito nessa motivação, né? Porque agosto eu terminei a minha sociedade e na primeira semana de setembro eu entrei na primeira turma de mentoria do Rafael Rez. O Rafael Rez é um amigo pessoal, antigo, a gente tem um vínculo muito incrível, assim, não sei se conhece o Rafael Rez. Segunda vez, por sinal, que ele é citado aqui no canal. Rafael então... Rez, gente, Chama ele aqui, por favor. Não, por favor, Rafa, vem pra cá. Vem aqui conversar com a gente, Rafa. É que o Rafa, ele tá num movimento muito incrível da carreira dele agora também, tá pra cima e pra baixo e tal. Eu encontrei ele no Summit, troquei uma ideia com ele, fiquei 1 hora com ele conversando. O Rafa é incrível, cara, porque no começo do ano, a gente, toda vez que ele vem pra São Paulo, ele é de Campinas, pra quem não sabe, a gente ia almoçar e ele me aconselhou muito até eu maturar esse movimento, o entendimento de qual caminho que eu deveria seguir. Ele me ajudou muito, cara. Pra você ter ideia, tinha época que, agora em junho, eu mandava mensagem pra ele pedindo alguns conselhos, ele parava o carro no meio da estrada e a gente trocava uma ideia, porque ele tava se deslocando. E ele foi um cara que me ajudou muito a falar, Fê, 1% todo dia. Cresce 1% todo dia. E o que é muito legal disso, né? De você entender que não é sobre escala rápida, mas é sobre maturação. Você amadurecer uma comunidade mínima ali, de poucas pessoas, mas que sejam seus reais fãs. Sim. E hoje eu posso falar que no @Jornada Freelancer, que é o Instagram lá onde eu trago conteúdo, eu converso com a galera, a gente discute, isso acontece muito, porque é videomaker, é dev. Cara, é uma galera de vários nichos. Eu ia te perguntar isso agora. Quais são os perfis que mais aparecem, né? Eu conheço muita galera que trabalha com vídeo. Até tem galera aqui da equipe da Mind que também é freela e tudo mais. E quem que são os perfis que mais aparecem, né? Designer, videomaker, produtor. Cara, é assim, aquela coisa, né? Freela de tráfego brota, né? Tráfego de mídia. Tráfego de mídia. É que nem guitarrista, né? Quando a gente fala de banda, guitarrista sai do bueiro, né? Tipo, agora tem pra todo lado. Agora vai encontrar o baixista. Encontre o baixista da sua... E é bem isso, assim. Mas eu tô admirado porque tá chegando muito freela videomaker ultimamente. Que legal. Assim. Tem 4 pessoas que eu tô mentorando, né? E assim. E eles fazem edição, captação? Captação, edição. Tem um cara que é o. Eu esqueci o nome dele, mas o sobrenome dele é Moreira. Ele tá se destacando muito, assim, ele tá fazendo uns trampos incríveis. Você vai lembrar, a gente vai colocar a legendinha eu vou aqui pôr, embaixo. sigam esse cara. E a gente coloca o link aqui E ele é um embaixo. cara super humilde, cara. Assim, ele vem, cara, eu tô precisando saber como encontrar mais clientes, porque o final de ano tá aí e freela é aquela coisa que nem agência ou que nem... Enfim, a gente sabe que final de ano e começo de ano é aquele momento em que ou tá todo mundo tocando o pi,
ou tá todo mundo segurando pra entrar com força no ano seguinte, etc. Sim. E aí a gente começou a conversar e ele falou, a chave virou muita coisa, eu tô bem, sabe? Eu achei que eu ia passar perrengue, eu não tô passando perrengue por eu ter escolhido uma jornada freelancer, justamente por entender que eu precisava me profissionalizar em algumas frentes. Sim. Né? E não só com ele, tem outras pessoas, tem outros freelas que estão super bem, assim. Tem um freela do grupo de mentoria que chegou a atender o Rodrigo Noll, que o Rodrigo Noll é amigo meu pessoal, a gente tem uma banda junto. E o Rodrigo Noll, para quem não sabe, é o maior especialista de indicação do Brasil. Por sinal, Noll também vem aqui. Por favor, venha. Apareça. E aí, é aquela coisa, né, de eu indicar, falar, não, eu tenho um freela do meu grupo de mentoria, ele tá precisando de um freela, eu indiquei, que é o Emanuel, que também depois eu te passo pra você pôr o arroba pra galera seguir aqui, o Emanuel Vieira, e ele é um cara incrível, assim, manja muito de UX design, manja muito de dev e tal. E aí o Rodrigo Noll tá precisando de uma demanda pro RD Summit. E aí ele falou, cara, preciso de um freela. Eu falei, pega esse que esse cara vai te entregar o melhor trampo da tua vida. E o cara entregou um trampo incrível. E aí, né, obviamente o Noll amou o trampo. O Noll indicou ele pros grupos de mastermind que ele participa e o moleque tá voando. Tá voando. Então, tem essas coisas. Vai terminar o ano bem. Com certeza. Então, a proposta do Jornada Freelancer é justamente essa, sabe? Pô, dá pra seguir uma carreira solo, autônoma, sabe? Tipo, eu fui o primeiro profissional, eu acho, né? E aí, se a galera que tá assistindo souber de outras pessoas, mas eu fui o primeiro profissional que assumidamente chegou no Google Brasil pra fazer um projeto se assumindo freelancer. Sem vergonha de falar, eu sou freela. O que você tá fazendo aqui? Eu sou freela, cara. Freela mesmo. Sou freela de marketing, vendas e dados. Eu tenho experiência nessas 3 frentes. Eu tenho uma jornada incrível e se você acha que eu posso fazer esse trabalho muito melhor do que... Porque, infelizmente, as grandes corporações, elas enxergam, não, vou pegar o head de growth, o head, né, o CMO... Vou pegar o gestor de marketing ali, porque ele tem a vivência no dia a dia na empresa, ele sabe, né? Não vou pegar um freelancer. Não, e até parece, ele é só um freela. Exatamente. Menosprezado. Exatamente, é só um freela. E não, cara, um freela é coisa pra caramba. Né? Vou te falar que tem freela que resolve... E o comprometimento do freela, ele tem que ser também... um negócio reinventado, exatamente, né? a responsabilidade. Porque tem muito freela que muitas vezes, eu te falo por experiência, que às vezes ele acaba não entregando exatamente o que é necessário. Sim. Então, essa mudança de mindset, eu acho que vai para as 2 pontas. Tanto para o cara que é empresário, como também para o cara que vai querer freelar. Perfeito. Né? Isso é muito importante que você pontuou. Porque essa proposta, de fato, do jornada, né, de tudo isso cara, se você sabe que você é bom nisso e você faz essa entrega como ninguém mais faz, por favor, o mínimo que você tem que fazer é entregar um trabalho sublime, entregar um trabalho com excelência. Porque senão ele acaba dando continuidade no pensamento de freela é aquele cara que promete e não faz. Exato. E é o que e tem o lado do cliente também, que o Matheus, que é a pessoa que você entrevistou aqui também, o Matheus Emboava da Camalion, ele é um cara que a gente trocou muita ideia e falou, cara, tem um lado do cliente também que precisa ser educado. Vai contratar um freela, mas ele não sabe como contratar um freelancer. Exato. E aí ele quer o quê? Milagre? Ele não sabe brifar um freelancer. Ele não sabe falar o que ele quer para um freela. E aí o freela vai lá, tenta fazer o melhor, né? Aí tem um problema do freela que não sabe direcionar o cliente. Então é um turbilhão de coisas que os 2 lados precisam aprender a como lidar um com o outro. Exato. Né? Então tem isso. E Fê, agora pra gente fechar, cara, queria que você desse indicações pra galera. Boa. De livros, podcasts, canal no YouTube, legal. A Mind, sei lá. Legal, boa. A primeira dica é sigam a Mind. Segue a gente aqui. Por favor. Eu tenho um podcast hoje chamado Vida de Freela. Vida de Freela, eu vou ouvir esse podcast essa noite. Tá no Spotify, tá no Anchor, tô esperando o iTunes liberar lá, porque eles são chatos pra liberar os episódios lá, etc. Então, Vida de Freela. Qual que é a proposta do podcast Vida de Freela? É trazer profissionais freelancers, mas é também trazer profissionais que trabalham remoto em empresas, trazer gestores,
Porque não é aquela coisa da gente ficar só na nossa bolha ali, né? De freela para freela, mas é a gente conseguir ter várias visões, várias percepções, né? Que legal. Tanto do gestor como do freelancer em si. Você mesmo grava e tal? Eu mesmo gravo, em casa, eu montei um home studio lá, comprei um equipa legal e tal. E até agora, amanhã, vai sair um episódio com um freela que é design de eSports. Ele ele conseguiu construir uma jornada, que é o Pablo, ele conseguiu construir uma jornada freelancer prestando serviço pro mercado de games. Tá, provavelmente quando sair esse vídeo já vai estar publicado eu falei, essa gravação, então exato. Eu vou colocar o link aqui embaixo, hein, gente? Perfeito, perfeito. Então tem o Vida de Freela, né, que é um lugar que você pode ouvir, pode dar feedback também sobre quais conteúdos você quer ouvir. Tem o @Jornada Freelancer, que é o nosso Instagram. Legal. Tem o YouTube, o canal no YouTube, que é muito novo. Mas eu tô vendo as suas thumbnails lá, que estão bem legais. É o Camilo Coutinho, cara. O Camilo Coutinho é um cara que... ele me mentora à distância pelo Instagram, porque eu acompanho tudo desse cara. Ele é um cara que manja muito de video marketing. Sim. Né? E ele fala muito sobre Ele me deu aula na Con School em 2014. Ele é fantástico, cara. Esse cara é incrível. E aí ele é uma escola pra mim, né? E aí ele fala sobre os thumbnails, de como você chamar a atenção, né? Da pessoa que tá ali passando, né? Pelo feed do YouTube. Já é o terceiro cara que você indica que eu tô maluco pra sentar aí onde você tá. Então, Camilo, vem pra... só dei indicação filé, hein? Só indicação. Só cara Rafael foda. Hess, Rodrigo Noll e Camilo Coutinho, ó. Então, os três tem que vir aqui, cara. Perfeito. E lá no YouTube, toda terça-feira, às 8 horas, eu subo uma aula que ela vai sempre de 1 hora a 1h30, que ela é 100% prática. Tá. É onde eu ensino o freelancer a prospectar, onde eu ensino... é aberto pra qualquer pessoa? Pra qualquer pessoa. Então, se tiver vídeo... Posso divulgar o canal aqui embaixo? Por favor. Não, então eu já vou colocar o link aqui embaixo. Por favor. O YouTube é Vida de Freela também. Tá. Então é só jogar Vida de Freela lá. E tem os podcasts lá também no YouTube, pra quem não tiver Spotify e quiser ouvir pelo YouTube. E tem as aulas que toda terça-feira, às 20 horas, é uma aula completa, super acionável, super prática, que eu ensino o freelancer a prospectar da mesma forma que eu faço. Eu ensino o freelancer a construir um perfil de cliente ideal. Né? Agora, a aula de amanhã eu vou falar sobre a anatomia de uma proposta ideal. Né? Puta que massa, velho. E é sempre assim, 1 hora de aula, super acionável, né? E aí, vai acompanhando lá, porque tem umas surpresas aí vindo. Quem quiser acompanhar no Instagram, legal. Tem sempre surpresas acontecendo. Tem um livro pra sair. Ai, meu Deus. Em janeiro, muitas coisas. Tem um livro pra sair. O nome do livro é O Futuro é Freelancer. Então eu tô agora na parte de edição dele e tal, porque final. Porque escrever um livro na mão assim por você mesmo é punk, né? Sim. Não tem um ghostwriter por trás de mim fazendo algo, me ajudando nisso. Então tá 100% ali eu mesmo. E aí tem editor interessado, então tem novidade. Tem novidade pra vir. Fê, muito obrigado, velho. Eu que agradeço, cara. Cara, demais. Obrigado. Galera, segue a gente, acompanha e até mais.